Um bom anoitecer, amados irmãos, ligado ao corpo do Mashiach. Bem-vindos mais uma vez à nossa live de comunhão, a nossa Querrilar do corpo do Mashiach, onde temos um compromisso marcado todos os domingos possível para um momento de reflexão. Um bom anoitecer a cada um de vocês. E mais uma vez sejam bem-vindos a Querrilar de Comunhão. Querido irmão João Fernando, bem-vindo. Querida irmã Maria Aldenir, querido irmão Celso Carlos, querida irmã Eli, toda a sua casa, bem-vinda, querida irmã. E a cada um dos amados irmãos que tem mantido aí essa comunhão conosco aí, nesse encontro de domingo, todas as vezes que são possível, para um breve momento de reflexão. Então, boas-vindas a todos vocês, um beijo no coração, um forte abraço a todos, querido irmão Jorge Barros, querida irmã Josi, querida irmã Ju, toda a família Johnny, um forte abraço a todos aí, irmã Iranilda, irmão Jorjão, irmão Luiz, Johnny, Jones, a jovem e os demais aí que se encontram nessa sala, que eu sei que estão reunidos, irmão Fábio, um forte abraço, um beijo no coração, meus amados. Querida irmã Aline Dias, Moura, bem-vinda, querida irmã, querido irmão Paulo Alves, querida irmã Urildes, irmão Lorival, toda a sua casa, um forte abraço na sua mãe, querida irmã Edna Eldin e os demais irmãos, né? A gente só salda os irmãos com carinho e todos aqueles que têm sempre mantido esse feito aí, essa comunhão conosco aí. Preparem uma caneta, um papel, como sempre a gente pede, para que possamos aprender juntos, irmãos. O nosso professor Ruacadosh, querido irmão Edson Silva e toda a sua casa, um forte abraço na irmã Regina, nos demais aí também que estão na sala contigo aí, o há de estar para esse momento de reflexão das Escrituras. Já lembrando os irmãos, de antemão, esse ano é minha última participação na live de comunhão, retornaremos, se assim o Pai permitir, ano que vem. Ah, irmão Roberto, não. É até um breve. Possamos ser felizes hoje na nossa fala, como sempre. Mas de antemão já estou deixando os irmãos aí cientes que essa é a nossa última Querrilar de comunhão no ano de 2025. Se assim o Pai permitir, ano que vem estaremos de volta. Em nome de Alcha Mashiach. Querida irmã Renata, Julião, querido irmão Lauro e todos os amados irmãos que têm mantido essa comunhão conosco. Querido irmão Edmar Martins e todos os amados irmãos, bem-vindo mais uma vez na Querrilar de Comunhão. E hoje nós estamos querendo falar de um assunto que mexe muito com a nossa emuná, naquilo que nós cremos que o nosso Abba Pai é poderoso para realizar em nossas vidas. É, irmão Roberto? Sim. Através da nossa emuná, através do nosso crer, através da nossa confiança, tudo é possível, irmãos. Tudo é possível. Tudo é possível, como diz as Escrituras, para aqueles que creem. Principalmente nas promessas, nos livramentos. O Pai é tremendo, o Pai é fiel. Ele não oscila naquilo que Ele promete a cada um de nós. E nós estamos, nessa noite, nós iremos estar falando um pouco disso, né, irmãos? Nenhum de vocês morrerá. É a temática da nossa fala hoje, da nossa Querrilar de comunhão. Nenhum de vocês morrerá. Isso aconteceu, segundo os relatos das Escrituras, numa viagem muito conturbada do nosso amado, querido irmão Shaul, ou Shaul. E isso está relatado nos Anais de Atos dos Apóstolos. E sobre essa palavra, sobre essa frase, nós queremos trazer uma reflexão para as nossas vidas, mediante de tudo aquilo que nós temos passado, de tudo aquilo que nós temos conflitado, seja interno, seja externo. E o Pai acendeu
essa chama de inspiração no meu coração para que a gente possa estar fazendo menção aqui desses relatos. Então vamos fazer uma breve oração, sem muitas delongas, porque o nosso tempo é muito curto e passa muito rápido. E daqui a pouco a gente está se despedindo mais uma vez. Então oramos ao nosso Abba Pai, soberano, altíssimo, Criador dos céus e da terra, de tudo e de todos e da fonte de toda existência da vida. Nos curvamos na tua presença, declarando a nossa total dependência de ti, pedindo o teu perdão, ó Pai. Justifique-nos pelo sacrifício do madeiro, pelo sangue que foi derramado de um inocente para nos redimir, para nos remir de todas as nossas iniquidades. Perdoa-nos se não alcançamos ainda aquilo que já deveríamos ter alcançado. Perdoa-nos a não estar vivendo aquilo que deveríamos estar vivendo, segundo já as informações, a forma de evangelismo que já fomos alcançados, as palavras. Perdoa-nos a nossa cerviz de coração. Perdoa-nos, Pai. Não queremos ser hipócrita aqui. Queremos toda hora estar pedindo a Ti benevolência e perdão dos nossos pecados. Mas a cada vacilo por pensamentos, palavras, obras, omissões, muitas das vezes achamos tão seguro de si, mas a Tua palavra é bem clara, diz que nós pecamos até por pensar. E quem é um homem que não tem pensamento, muitas das vezes, que contrariam a Tua vontade? Então, desta forma, nós descemos na Tua presença. Quando nós estivermos livres dessa matéria caída, Pai, aí sim podemos estar na totalidade da Tua vontade, na plenitude do Teu querer. Mas somos pessoas limitadas. Não uso essas palavras como justificativa, porque pesa sobre nós a nossa responsabilidade de a cada dia buscarmos a melhorarmos na Tua presença e na presença daqueles que tão de perto nos assistem. Em nome de Alcha. E quando eu oro assim, Pai, eu quero deixar bem claro quanto necessitamos da Tua presença. Somos carentes demais do Teu amor e das Tuas benevolências. Nos colocamos agora com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos a Tua palavra. E através de ouvirmos a Tua palavra de boa aceitação, que Tu venha e continue trabalhando de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Lançamos a Tua palavra e que ela vá e produza o resultado a qual ela está sendo enviada, em nome de Yahshua Mashiach. Esse é o propósito de estarmos aqui reunidos, nessa breve meditação, no auxílio, na dependência total do Teu amor, da Tua presença e daquilo que Tu vem nos instruir. Fala aos nossos lábios, fale aos nossos ouvidos, e que a Tua palavra fique tatuada em cada um de nós, em nome de Yahshua. E assim será para todo sempre. Aleluia, amados irmãos. Então nenhum de nós morrerá. Essa foi a frase na tradução que eu leio. Ou em outras traduções está: nenhum de vocês se perderão. Ou em outras traduções: nenhum de vocês perecerá. Dá no mesmo, né, irmãos? Mediante uma situação muito delicada, mediante uma situação muito conturbada, que agora esse personagem está vivendo. Para César irá, soava sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, uma frase que ele ouviu agora. Shaul não para de pensar nessas palavras do governador Festo. Para César irá. Então, muitas das vezes, vem alguma coisa sobre as nossas vidas, uma fala, uma frase, uma orientação de situações que devemos nos deparar. E eu me pego a imaginar como essa frase ardia nos seus ouvidos. Como essa fala vinha aos seus pensamentos. Para César irá. Então, Shaul, agora mediante essa situação, ele não para de pensar nessas palavras do governador Festo.
pois essas palavras terão um grande impacto sobre o seu futuro. Shaul está preso há 2 anos, amados. E não é de uma hora para outra. Ele está preso num período já de 2 anos, de modo que a longa viagem a Roma, ao menos, significará uma mudança de ares. Isso está relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 12. Como eu falei sempre, pega uma caneta e um papel, estude a palavra. Medite na palavra para falar com peso, para falar com embasamento nas Escrituras, para não ser mais um que aparece aí nas redes sociais falando abobrinha. Então, tudo que a gente está falando aqui agora tem embasamento? Tem embasamento, irmão Roberto. Vocês jamais irão ouvir eu trazer uma mensagem, uma fala do Pai, sem que eu esteja amparado nos fragmentos que nos resta das Escrituras. Mas as vividas lembranças que Shaul tem das suas viagens marítimas incluem muito mais do que brisas refrescantes e belos pôres de sol. Shaul era um homem acostumado a fazer viagens marítimas. Assim, a ideia de fazer essa viagem para comparecer perante César deve fazer Shaul refletir seriamente a respeito do que o aguarda. Não era uma viagem de passeio. Não era uma viagem como muitas vezes nós programamos, como muitas das vezes nós queremos fazer. Dessa vez é algo que, segundo as Escrituras, faz-nos refletir a respeito do que essa viagem iria proporcionar o nosso irmão Shaul. Durante a viagem, o nosso irmão Shaul advertiu os marinheiros a respeito do que ele já tinha como revelação que poderia acontecer. E ele fala aos marinheiros responsáveis pelo navio, né? Aquelas pessoas responsáveis pelo navio, sob o perigo iminente do prosseguir a jornada. Irmãos, quando eu começo a entender que a minha jornada, eu estou cercado de perigos iminentes, eu começo a tomar, abre aspas, algumas precauções. Porque eu estou fazendo uma travessia, não deixa de não ser uma viagem terrena, mas sabendo que a qualquer momento eu vou fazer uma transição para outro plano. E que plano, irmão Roberto? Plano espiritual. Não deixa de não ser uma viagem. Mas, mediante aquela situação de Shaul, ele vai agora refletir. Ele estava acostumado a fazer viagem. Talvez aqui eu esteja falando com pessoas que estão acostumados a fazer viagens. Eu não sei qual é o ponto que você chegou de viagem, mas uma viagem ela gera uma expectativa, né, irmãos? Você não sabe o que pode acontecer no seu trajeto, nesse percurso dessa viagem. Eu, há pouco tempo atrás, eu fiz uma viagem que me custou 2.000 quilômetros de ida e 2.000 quilômetros de volta. Você tem noção o que é 2.000 quilômetros de estrada? Sem saber o que me aguardava, sem saber o que poderia acontecer. E o que me restava fazer era pedir ao Pai que me levasse e me trouxesse em segurança, que me livrasse de todos os males que provavelmente poderia estar me esperando à beira desse caminho. Essa caminhada espiritual, amados irmãos, é uma caminhada de conscientização. Não pensa você que você saiu do sistema, desarraigou do sistema, agora conhece os nomes Yau e Ausha, que você está seguro de si não, que isso é uma falsa impressão. Esses nomes são poderosos quando nós os invocamos, quando é necessário invocar. Por isso Ausha ensinou os seus
seguidores, os seus alunos, que não deveriam usar o nome do Abba e muito menos o nome dele em vão. Esses nomes são poderosos demais. E mesmo quando eu estava no sistema, eu sempre instruía aquelas pessoas que me ouviam, e nós só temos 3 motivos para invocar o nome do Abba quando nós estamos adorando, quando nós estamos orando e quando nós estamos em perigo. Pode repetir, irmão Roberto? Posso? Quando estamos orando, quando estamos adorando e quando estamos em perigo. São as 3 vezes que, segundo as Escrituras, pelo que eu já alcancei no meu entendimento, que me dá motivo legal para mim estar invocando o nome do Abba, para estar invocando o nome do Altíssimo. Então Shaul sabia que aquela viagem não era uma viagem de passeio, não era uma viagem turística, não era uma viagem corriqueira, porque sobre a sua mente havia uma frase. Havia uma frase, irmão Roberto? Havia uma frase. Que frase é essa? Para César irá. Para César irá. Hoje, essa frase, ela continua suando sobre a nossa mente, e aquele que tem percepção, sensibilidade de espírito, ele vai continuar ouvindo essa frase de uma forma diferente, porém no mesmo propósito: para Ialto irá. Para Ialto irá. Esse eu sei que vai usar de benevolência, esse eu sei que vai julgar com equidade, diferente de César, que era o governador da época, e poderia cometer injustiça no seu julgamento, como nós temos visto hoje tantas e tantas injustiças nos julgamentos, segundo aquilo que os homens nos levam ao tribunal. Shaul agora, durante a sua viagem, sensível ao Ruach Kadosh, ele advertiu os marinheiros e responsável pelo navio sobre o perigo iminente do prosseguir a jornada. E ele vai frasear em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no verso de número 10, o seguinte: varões, veja que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Ele agora recebe uma revelação que a viagem não seria nada fácil, que a viagem seria uma viagem tenebrosa, aonde iriam evidenciar problemas seríssimos. No entanto, suas palavras foram ignoradas e a tripulação enfrentou um pé de vento chamado Euroaquilão, que os deixou à deriva por dias. Muitas das vezes nós queremos advertir o corpo do Mashiach, a Kehilah do Mashiach, sobre os problemas, sobre os males, sobre as dificuldades que iremos fazer nessa travessia. E muitas das vezes as pessoas ignoram. Essa Kehilah que nós fazemos e os demais irmãos que assim têm auxiliado na edificação do corpo do Mashiach, não é por acaso, meus amados. Quando nós nos disponibilizamos a estar aqui, sendo solidário ao crescimento do corpo do Mashiach, porque entendemos já pelo Ruach Kadosh que há uma necessidade de estarmos sempre advertindo, orientando os demais viajantes desta jornada aos perigos iminentes que muitas das vezes nos cercam. Mas quando a nossa confiança, quando a base da nossa confiança está nas promessas do soberano através do Mashiach, nós
nos encorajamos, nós encontramos força onde não tem força e seguimos prudentemente nesta caminhada. Quantos ventos contrários muitas das vezes sopram em minha direção? Quantos ventos contrários sopram muitas das vezes em sua direção? As forças do vento, a intensidade da tempestade, muitas das vezes nos angustia, nos deixa angustiados, muitas das vezes inseguros. Então a força do vento e a intensidade da tempestade fizeram que com todos que estavam a bordo daquela embarcação perdessem a esperança. E as Escrituras relatam. Relata, irmão Roberto. Eu vou ler para você Atos, capítulo 27, versículo de número 20. Anotem, irmão. Eu faço sempre esse apelo, anotem. Cresçam espiritualmente, cresçam no conhecimento, no entendimento. O que está escrito no verso 20, irmão Roberto, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27? E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não é isso que acontece, irmãos? Muitas das vezes, a batalha, a luta, o desespero é tão ferrenho, abre aspas, muitas das vezes parece ser tão duradouro que muitas das vezes nos foge a esperança. Estava acontecendo ali com a vida daqueles tripulantes, com o próprio Shaul, mediante aquela situação que agora ele se encontra. No entanto, em meio caos, o soberano trouxe uma mensagem de consolo por meio de Shaul. E ele declarou aos presentes que estavam naquela embarcação. Atos 27, do verso 23 ao verso 24, diz assim: porque esta mesma noite, um mensageiro de Yahvé, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Shaul, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Yahvé te deu todo quantos navegam contigo. Aleluia. Olha que coisa interessante. Quando eu olho para esse texto, quando eu começo a refletir na espiritualidade que esse texto me dá condições, eu começo a entender que quando eu também estou nessa jornada com pessoas de Emuná, igual a minha, ou melhor do que a minha, eu tenho que, de certa forma, me manter tranquilo. Porque quando o Pai não revela um, revela outro, e nos traz confiança de continuarmos firmes nessa jornada. Mediante aquela situação, lembra que eu comecei recitando essa fala, lembrando de uma frase que estava sobre a sua mente, que não saía dos seus pensamentos: para César irá. Shaul não parava de pensar naquilo que ele tinha ouvido. Ouvido de quem, irmão Roberto? De Festo. Porque ele não se considerava competente para julgar a causa de Shaul, e agora ele tem que enviar Shaul a César, que era, abre aspas, autoridade máxima, aquele que iria dar o veredito da sentença do apóstolo. Mas, no mundo espiritual, o que ele não queria que acontecesse era que Shaul chegasse até a frente de César. Nessa nossa caminhada, o diabo vai fazer de tudo para que você e eu não chegue à presença do nosso Salvador. Não tenha dúvida. Mesmo com o seu nome arrolado no livro da vida, mesmo você manifestando arrependimento, a Escritura vai dizer que eu e você estamos em passos largos caminhando para um tribunal, meus irmãos. Não se iluda com isso, não.
se alguém está te ensinando ao contrário. Mesmo sendo justificado, porque no meio de nós não tem nenhum justo. Ah, irmão Roberto, eu sou mentira sua. E não deixe se enganar por isso. Você é justificado porque o Mashiach está te justificando pelo sacrifício que ele fez naquele madeiro. Porque justiça não há nenhuma em você e injustiça nenhuma também há em mim. Nós somos pessoas injustas. Nós julgamos até com o nosso olhar, irmãos. Muitas das vezes nós não queremos declarar isso, mas nós julgamos até com o nosso olhar. Nós julgamos até com a nossa maneira de se expressar as pessoas, nós julgamos. Temos que ser francos. Temos que ser realistas e verdadeiros conosco, senão estaremos perdendo tempo nessa nossa caminhada espiritual e substituindo o que deveríamos ser espiritual por hipocrisia, por religiosidade, quando nós não usamos de sinceridade conosco mesmo. Não adianta eu vir aqui bater em você, não adianta aqui eu querer ser o bambambam, o dono da verdade, sabendo que a minha vida pesa ainda muitas iniquidades. Pesa, irmão? Pesa, porque a Escritura vai dizer que eu vacilo por pensamentos, palavras, obras, omissões. Eu jamais vou chegar aqui, mediante essa telinha, e escangalhar, arrebentar com você. Quem sou eu, irmão? Quem sou eu? Eu simplesmente, eu sou um citador daquilo que as Escrituras nos orientam a recitar. Olhando em primeiro lugar com a minha vida, medindo as minhas palavras, para, sim, eu te levantar e não te arrebentar. Eu te injetar, emanar coragem e força e não te desanimar. Jamais eu me colocarei desta forma, usando as Escrituras como parâmetro. Quem sou eu? Quem sou eu, gente? Quem sou eu? Eu sou um mortal, pecador demais, chorando todos os dias, na minha particularidade, pedindo ao Pai uma vida verdadeiramente transformada e aprovada. Não pelos homens, porque os homens, ele pode te julgar pela aparência, pelo teu jeito de ser, mas a aprovação maior tem que vir lá do Chamaim. Shaul agora ele está no meio de condenados, de pessoas que estão sentenciadas à morte, irmãos, porque ele estava num navio negreiro, num navio de prisioneiros, indo para o tribunal de Roma, acorrentados pelos tornozelos, pelos seus punhos, e agora mediante um perigo de morte, porque ele recebe uma revelação, olha, soa sobre a sua mente que você terá que se apresentar a César, e isso é verdade, é um propósito meu, porém eu vou te revelar algo, Shaul. Antes de você chegar lá em César, você vai ter que atravessar uma tempestade terrível. E essas pessoas que estão junto com você. Porém a prova, isso foi uma revelação, o Pai revelou a ele. O mensageiro do Chamaim desceu lá no meio daquela embarcação e falou para ele, ó Shaul, a situação já não está boa, ela vai agravar mais, porque nessa travessia que vocês vão fazer, vocês vão ter um baque muito grande, terá perca de carga, perca de bens materiais, vocês serão lançados ao mar revolto, vão encarar ventos fortíssimos, trevas, porque se você estudar direitinho, você vai ver que 5 dias que eles não viam a luz do sol. Era uma tempestade terrível que agora está sobre eles. Podemos entender que há até um peso na esfera espiritual de uma potestade do ar que agora se manifesta da intenção de dar cabo à vida de Shaul e daqueles tripulantes. A força do vento e a intensidade da tempestade fizeram com que todos a bordo perdessem a esperança. As Escrituras me relatam assim. Olha que coisa interessante, Atos 27, versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela,
e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Vocês têm noção do que é isso, irmão? Não tem noção do que é isso? Você se encontrar numa situação e olhar para um lado, olhar para o outro e falar, irmão Roberto, agora o negócio estreitou. Aquela motivação, aquela emoná, aquela empolgação nos está fugindo agora o ânimo. No entanto, irmãos, em meio ao caos, em meio a situações embaraçosas, o nosso Abba Pai trouxe uma mensagem de consolo por meio de Shaul. E ele declarou aos presentes, porque esta mesma noite, amados irmãos, ele está falando para aquele pessoal, porque nessa mesma noite um mensageiro do soberano, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha que coisa interessante. Dizendo, Shaul, ô Shaul, não temas. Importas que seja apresentado a César. E eis que Al te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, irmão? Tão bom é eu caminhar, navegar com pessoas que temem ao Criador, que tem temor ao Criador, que mesmo na sua matéria caída, na sua limitação de ser humano, ele busca essa presença e consegue conduzir a outras pessoas a essa presença. Quando nós nos deparamos com todo o contexto histórico, nós vamos ver que aqueles homens eram de condutas que mereciam ser sentenciados segundo o juízo dos homens. Mas, no meio dessa tripulação, havia um irmão, havia um filho do Criador que, segundo o propósito do Pai, ele precisava ter um encontro com César. Ele tinha que chegar até a cidade de Roma, porque ali, quando nós começamos a estender as estacas das nossas tendas, dentro de todo o contexto histórico, nós vamos ver que era um propósito do Criador que ele chegasse até Roma, porque ali havia pessoas. A mensagem do Abba Pai precisava ser propagada, e o Pai, com seu plano de onisciência, iria resgatar várias pessoas. Você, se estudar os resgatados de Roma, você vai ver quantas pessoas o Pai ali alcançou através do apóstolo Shaul. O naufrágio em si, ocorrido perto da ilha de Malta, foi um marco na história da missão do apóstolo Shaul. Olha que coisa interessante. Apesar da destruição do navio, todos os que estavam a bordo foram salvos. Aleluia. Cumprindo-se a promessa divina. E esse episódio nos ensina que mesmo em meio às tempestades da vida mais severas, o nosso soberano está no controle e sua palavra é fiel e é a final. Aleluia. Está pegando a visão? Eu não sei que embarcação você está nesse momento. Talvez num barco depressivo, talvez num barco de desânimo, talvez num barco de incredulidade, de insegurança, talvez num barco cercado de pessoas falsas, que bate ao teu ombro, que bate às suas costas e te traz uma insegurança, um medo, um receio de um naufrágio. Talvez os ventos não estejam
soprando ao seu favor, talvez as condições que tenham ou estejam se apresentando diante de você não está de conformidade com aquilo que você gostaria que acontecesse. Mas se nós pegarmos as Escrituras, se nós começarmos a lermos, recitarmos, fizermos prática da leitura diária, nós vamos ver que a Escritura ela nos dá sempre amparo de consolo. O Salmo 107, no verso de número 28 e 30, tem um significado fortíssimo. Se conecta harmoniosamente, amados irmãos, com essa história. Vou ler para você um trecho. Então clamaram ao soberano. Olha que coisa interessante. Em outras traduções está dizendo, então clamam ao soberano na sua angústia, e ele os livrará da sua dificuldade. Faz cessar a tempestade e acalma-se as ondas. Então se alegram com abundância e ele os leva ao desejado porto. Aleluia. O Salmo 37, versículo de número 4, vai dizer, deleita-te no teu soberano Criador e ele concederá o desejo do vosso coração. No final desta fala, nós podemos entender mais profundamente essa relação entre o naufrágio de Shaul e o Salmo 107. Salmo 107. Quem puder botar essas referências aí, eu vou agradecer, até para aqueles que vão assistir ou recapitular depois a live, possam refletir naquilo que a gente está falando. Destacando com a providência, o próprio Criador, que se manifesta tanto nas Escrituras quanto em nossas vidas cotidianas. Independente daquilo que muitas das vezes estamos passando, o Pai ele vai falar para nós de uma forma tremenda. Então o Pai agora, ele vai dizer, Shaul, é da minha vontade que você se apresente ao tribunal. Você vai passar por mentiroso. Muitas das vezes a tua palavra não vai ter credibilidade, como não teve quando ele falou para o capitão daquela embarcação, quando ele falou para o responsável daquela embarcação, que o momento não era adequado, que o momento não era oportuno para aquela viagem, porque ele tinha recebido a revelação. Não foi o meteorologista, não foi nenhum guru, não foi nenhum bruxo, não foi nenhuma vidente, mas ele recebe a revelação do Ruach Kadosh daquilo que iria acontecer nesse trajeto dessa viagem. Shaul agora ele sabe disso, ele tem consciência. Ele fala, não tem problema não. Quando eu começo a entender que a Escritura também me adverte, me orienta, que essa minha caminhada não seria fácil, eu não posso ficar com esse chororô, com esse lenga-lenga, com esse miserê espiritual de Emuná, querendo desanimar dessa caminhada, porque eu estou instruído que essa minha caminhada não seria nada fácil. O próprio Yahshua ensinou os seus discípulos, olha Roberto, os demais, no mundo que vocês vivem, vocês terão aflição. Mas tende bom ânimo, esse bom ânimo na palavra original quer dizer alegria. Então agora o pai revela a ele que ele tem que fazer essa viagem, o que iria acontecer nessa viagem, mas não revela o que iria acontecer após a viagem. Após, irmão Roberto, após. Mas a Escritura vai dizer que quando agora eles sofrem esse naufrágio, eles ficam por um tempo, por dias, à deriva no mar, sem ver sol, sem ver estrelas.
Mas agora eles são levados pelos ventos. Acredito que o pai, guiando eles, eles chegam até a ilha chamada Ilha de Malta. E quando ele chega na Ilha de Malta, olha que coisa interessante. Quando ele chega na Ilha de Malta, as Escrituras vai dizer que Shaul agora é picado por uma víbora, quando ele agora faz uma fogueira e precisava manter aquele fogo aceso. Aí a minha pergunta é, o pai diz que era da vontade dele ele chegar até o tribunal de César. O pai revela a Shaul que ele iria passar por um momento tenebroso de tempestade, de aflição. Ele ia ver na face daquelas pessoas que estavam junto com ele nessa viagem o desespero, a incredulidade, a desesperança. O pai revela tudo a Shaul, mantendo Shaul aceso por suas promessas. Mas o pai agora não revela que ele ia chegar à Ilha de Malta e ia passar agora por mais uma provação. Por mais uma provação, irmão Roberto? Sim, por mais uma provação. Eles chegam molhados à Ilha de Malta, exaustos, porque a embarcação se perde. Mas segundo os fragmentos dos relatos das Escrituras, ele vai chegar à Ilha de Malta vivo e os demais companheiros vivos. Exaustos, cansados, molhados, famintos, eles agora têm que fazer uma fogueira. Shaul agora vai fazer uma fogueira. E as Escrituras vai dizer que mediante aquelas madeiras que ele pega, para manter aquele fogo aceso, uma víbora se desprende escondida no meio daquelas madeiras e vai picar as mãos do apóstolo. Olha que coisa interessante. Shaul agora é picado por uma víbora, quando mantinha a chama do fogo acesa. Isso nos traz um ensinamento, irmão Roberto? Claro, eu aprendo rápido aqui. Isso nos ensina que a víbora só ataca aqueles que mantêm a chama acesa, irmãos. E a minha pergunta nessa noite é direta para mim e para você. Como é que você tem mantido a sua chama? A sua chama tem se mantida acesa? Você tem se preocupado com essa chama que precisa estar acesa? E como é que a gente mantém essa chama acesa, irmão Roberto? Saiba que toda vez que você ajuda alguém, ou a obra do soberano, seja lá for o aspecto, correrá o risco de ser picado pela serpente. A inveja, o despeito, a afronta, ela não vai faltar, irmãos. Eu tenho visto isso. Sempre correremos o risco de ser picado pela serpente. Às vezes o pai fala assim, irmão Roberto, ô Roberto, vai em tal lugar. Ô fulano, vai em tal lugar. Então a ordem é direta, você tem que ir em tal lugar. Mas muitas das vezes o pai, ele não te fala do perigo que até você chegar a esse lugar, você pode encontrar. Nós precisamos ter maturidade de entender até os aspectos das nossas orações. Todo dia todo mundo pede livramento. Todo dia todo mundo pede para ser guardado. Todo mundo pede todo dia que o Pai os livre. Mas muitas das vezes o Pai permite que essas coisas aconteçam porque Ele quer nos levar a um amadurecimento, uma experiência. Sabe? Algo que o seu nome vai ser mais enaltecido. A serpente sempre foi símbolo do maligno. Todo mundo aqui sabe, isso não é surpresa para ninguém.
Ele se opõe a quem está de pé. Pensa você que o maligno vai querer picar quem está caído, quem está na inércia, quem está já no time dos apostatas. Não, ele não está nem aí. Mas mesmo que a serpente tente te picar, continue em pé, irmãos. Continue em pé. Continue em pé. Aleluia. Continue em pé. Porém, não importa. O fogo do Ruach Kadosh, ele vai estar sempre na sua vida. Porque a serpente pode até te picar, mas dano nenhum trará a você. Fique em paz a respeito disso. Continue ajudando a manter a chama da obra da Querrilar do Mashiach acesa. Não importa as pedradas, não importa a pancada, não importa os tribunal, não importa quem julgue, quem gosta ou quem não goste. Não importa, irmão, não ligue para isso. Não foi em vão o local da picada. Justamente na mão do apóstolo Shaul. As mãos simbolizam o seu trabalho. Ou seja, aquilo que você faz no reino de Ial. O diabo quer ver suas mãos mirradas até largar aquilo que o Pai te chamou para você fazer. Porém, faça como Neemias. Uma espada na mão, que é a espada do Espírito, e a outra mão na obra do Pai. Foco! Foco! Veja que interessante. O soberano falou para Shaul a respeito do naufrágio. Revelou para ele que ninguém iria morrer. Olha, o Eterno está falando para mim e para você. Olha, Roberto, fala para os teus irmãos aí da Querrilar que ninguém vai morrer. Que ninguém vai morrer nessa caminhada. Mas adverte-os, alerte-os, que você pode correr o risco de ser picado pela serpente. E Alcha falou, olha, a viagem vai ser conturbada, Shaul. Vocês vão ficar dias à deriva, em trevas, sem luz, do dia, sem estrelas, na noite. Mas nenhum de vocês vai morrer. Mas Ial não revelou para Shaul que ao chegar na ilha de Malta, algo inusitado estava lhe esperando. Olha que coisa interessante. A víbora estava camuflada no meio dos gravetos. Eu trouxe uma mensagem que eu falei que o fogo começa com graveta, irmãos. Quem lembra dessa mensagem que eu trouxe aí há um tempo atrás, escreva aí, por favor, porque a gente tem que interagir com os irmãos, a gente tem que ver aqueles irmãos que verdadeiramente estão ligados, estão aqui de telespectadores, como algo já tradicional, como, sabe, um costume da tarde. Não, vamos lá ver ou ouvir a live do irmão Roberto ou daquele camarada. Eu falei que para você acender um fogo numa live que eu fiz, numa mensagem que o Pai me instruiu a trazer, que você não tem como acender um fogo se você não tiver graveto. O graveto, ele é fundamental para que você acenda o fogo. Não há fogo sem graveto. E olha que coisa interessante aqui, irmã Dalva Maria da Silva. Olha que coisa interessante, irmã Renata Julião. Olha aqui que coisa interessante. A víbora estava camuflada no meio dos gravetos. O soberano não revelou por que Shaul deveria passar por aquele processo. Se ao revelasse que no meio dos gravetos havia uma víbora,
o apóstolo Shaul não seria picado e os homens não testemunhariam a grandeza do soberano na vida de Shaul. Isso nos ensina que permita-nos passar por episódios ruins, não para nos ver sofrer, mas para nos ensinar grandes lições, amados irmãos. Seu nome ser glorificado e nossa Emuná ser edificada. Portanto, fiquem em paz, pois no final Iau há de manifestar a sua grandeza mediante a sua vida. Tu entendeu? Porque muitas das vezes você fala assim, irmão Roberto, estou passando nisso aqui, eu não estou entendendo. Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu assisto, eu acompanho as Kehillah. Tem coisa que o Pai vai te revelar. Roberto, não vai por ali não. Mas tem coisa que o Pai vai falar, Roberto, vai por ali. Mas lá na frente tem uma armadilha do inimigo, não para me rebentar, porque o Pai quer me dar uma lição. Ele quer mostrar para o inimigo e para mim que ele é com a nossa vida, ele está no controle da nossa caminhada. Então, quer que onde você vá, quer que onde você esteja, lembre-se que você não vai morrer. É essa mensagem que ardeu no meu coração durante essa semana. E eu estou compartilhando com a Kehillah do Mashiach. Eu só vou morrer na hora que o Pai falar, terminou o teu findar terreno, Roberto. Você completou a sua carreira combatendo o bom combate da Emuná e guardou ela. Então agora você tem direito ao seu prêmio. É assim, irmãos. É assim, irmão Roberto? É assim, irmão Roberto. Que eu caminho, crendo que eu não vou morrer antes do tempo, que eu não vou morrer porque o diabo preparou algo terrível para mim. Tudo que acontece tem um propósito, tem um aval do Pai, tem um porquê e para quê. Eu aprendi há muito tempo que eu não tenho que perguntar a Iau por quê, mas para quê. Ele lá na frente vai me responder. Então, Shaul estava orientado sobre o vento, o aquilão, estava orientado sobre a incredulidade daquela pessoa que era responsável pelo navio, pela embarcação. Shaul estava orientado sobre a fragilidade da Emuná daqueles prisioneiros. Shaul estava instruído que aquelas pessoas iam perder o ânimo. Shaul, ele estava instruído mediante a orientação do nosso Abba Pai através do seu mensageiro. Mas a única coisa que o Pai não revela a Shaul, irmã Maria, é que ele ia chegar num lugar chamado Malta, Ilha de Malta. Esse fogo é simbólico, mas representa a chama do Ruach Kadosh. Estava molhado. Ele vinha de um período de treva, onde a luz natural não se manifestava. Ele vai chegar nessa ilha, ele precisa acender uma fogueira. E para ele acender essa fogueira, ele precisa de gravetos. Ele precisa de gravetos. E o Pai não revelou nada a ele. Que havia uma víbora camuflada sobre aqueles gravetos. E ao pegar aqueles gravetos para acender aquela chama, ele seria cometido de uma picada e logo na sua mão direita. A mão que nós levantamos a adorar, a mão que nós estendemos para ajudar, a mão que nós estendemos para levantar alguém.
a mão que nós estendemos para o necessitado e justamente aquela mão que a víbora o mordeu. Olha que coisa interessante. A mão que estava sob os gravetos para manter a chama acesa. Por fim, quero terminar a minha fala aqui agora. O naufrágio que Shaul teve nos desafia a refletir sobre como enfrentamos as tempestades da vida. Como você tem enfrentado essas tempestades, irmãos? Como você tem enfrentado? Devemos sempre buscar o soberano, a força para perseverar. Essa lição, segundo os relatos das Escrituras, encontra eco no Salmo de número 46, do verso 1 ao verso 2. Leia o Salmo 41, que diz: Iau é o nosso refúgio, é a fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sinto a presença do Abba. 365 dias estão se findando. Quantas angústias nesses meses, quanto altos e baixos, quantas frustrações, quantos anseios, quantas vezes um choro reprimido, quantas vezes uma desilusão, uma decepção, quantas vezes o medo nos cercou, a insegurança veio, mas o Abba nos sustentou até aqui, podemos dizer como salmista, até aqui, Iau tem nos ajudado. Iau para sempre. Iau para sempre. A missão tinha que ser cumprida. A embarcação precisou ser quebrada. Muitas das vezes o Pai nos tira da zona de conforto. Muitas das vezes o Pai, nos permite fazer trajetos usando as nossas próprias forças, os nossos próprios recursos. Estava muito cômodo para a tripulação, para os que estavam dentro daquela embarcação, chegar em Porto Seguro. Esse naufrágio, amados irmãos, de Shaul, é um exemplo poderoso de como a Emuná em Iau pode sustentar e direcionar os que confiam nele de verdade. Mesmo mediante as mais severas tempestades da vida, como diz o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Shaul apenas não acreditava nas promessas de Iau, mas também transmitia essa confiança para os que estavam ao seu redor. Olha que coisa interessante. Não basta eu também
apenas confiar, irmã Eli, mas eu tenho que transmitir essa confiança àqueles que me dão credibilidade para ouvir. Shaul não falava apenas aquilo que ele cria, mas aquilo que ele tinha convicção que as outras pessoas também precisavam ouvir. Ele transmitia essa confiança para quem estava ao seu redor. A minha pergunta é, você tem transmitido confiança a quem está ao seu lado, a quem está ao seu redor? Você tem transmitido firmeza na tua palavra, no teu posicionamento às pessoas que de muito perto te observam? Ele tinha uma convicção espiritual, firme em meio aos caos. Demonstrava que a verdadeira emuná não é abalada pelas circunstâncias, mas encontra forças na fidelidade a respeito daquele a quem ele servia. Fiel dos exércitos. Essa lição sobre o naufrágio, amados irmãos, de Shaul é aplicável a todos nós. Receba isso de bom grado. Ela nos lembra que mesmo em situações onde tudo parece perdido, Ial é um refúgio. Ial é um refúgio. Presente. É uma fortaleza segura. Aquilo que o Salmo 107, no verso 28 e 30, nos apresenta. Mencionado anteriormente, reflete essa mesma verdade. Então, clamam a Ial, clamem ao soberano na sua angústia. Ele os livrará das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a abundância, e ele os leva ao desejado porto. Louvado seja Ial. Quero ficar por aqui, desejando que essa palavra venha te abençoar. Desejando que essa palavra possa fazer você a refletir nessa caminhada espiritual rumo ao encontro com Yahshua. Lembre-se que eu comecei a mensagem falando para os irmãos aquilo que não saía da mente de Shaul. Para César irás. Hoje não é para César que eu estou indo. Eu estou indo ao encontro de Yahshua. E eu sei que as dificuldades, as tempestades, as víboras, as serpentes, os falsos vão se opor muitas das vezes no meu caminho. Mas o que vai fazer a diferença é a minha convicção. O que vai fazer a diferença é o meu foco. O que vai fazer a diferença é a minha determinação. Não importa, seja lá a força do vento. Não importa o tamanho das ondas. Não importa se muitas das vezes o mar vai ficar revolto e o céu vai ficar tenebroso. Não importa se muitas das vezes eu não ver a luz do dia, nem a luz das estrelas. Não importa se por um momento da minha caminhada eu ficar à deriva. Mas aquilo que me foi prometido, se eu manter essa chama acesa, eu vou chegar até o encontro não de César, mas de Yahshua. E ele vai me levar à presença do Abba. Ah, irmão Roberto, eu vou na presença do Abba. Não, você primeiro vai de encontro a Yahshua.
É Yahusha que vai conduzir os vencedores à presença de Yah. Não é você que vai até Yah, não. É Yahusha, pela sua emuná, pela sua luta aguerrida. É você através da renovação do teu ânimo. É através do crescimento da tua espiritualidade que você vai até Yahusha para depois ser conduzido à presença de Yah. Ninguém vai até a presença de Yah como muita gente está pensando, não. Irmão Roberto, primeiro você tem que ir para a presença de Yahusha. Para Yahusha irá. E isso não pode sair da sua mente. Isso não pode sair da sua mente. Mediante aquele perigo, mediante o naufrágio, mediante a dor, mediante a sensação de abandono, Shaul sabia no seu interior que a missão era ir até César. E a nossa missão agora não é ir até César. A nossa missão é ir até Yahusha. Quero terminar minha fala aqui, torcendo, orando, que essa última mensagem minha do ano de 2025, através do Ruach Kadosh, aquilo que o Pai colocou no meu coração, possa te levantar, possa te renovar e possa te encorajar a entrar 2026 firme na caminhada, sabendo que você foi instruído, sabendo que você está sendo orientado. Não importa aquilo que não é revelado para mim nem para você. Simplesmente eu tenho que caminhar com confiança. Que a graça e a paz de Yahusha fique sobre a sua vida, sobre a sua casa. Desejo os amados irmãos um bom anoitecer, um bom começo de semana. E ano que vem, se o Pai me der a vida, nós nos encontraremos mais uma vez na nossa live de domingo. Forte abraço a todos. Não comemoramos festas paganizadas. Não desejamos Feliz Natal para ninguém, porque nós sabemos que essa festa é uma festa pagã. Não desejamos Feliz Ano Novo para ninguém, porque nós sabemos que é uma festa de Janes, uma festa paganizado. Mas nós desejamos sim um bom início de 2026, aguardando o arrebatamento ou não, mas firme na promessa. A hora, o momento, o dia, só o Abba lhe compete. Não sou contra quem estuda, quem faz cálculo, abre aspa e traz até alguma previsão. Não sou contra. Se o Pai deu dinâmica a essas pessoas, aleluia. Mas nós sabemos, o que o Ruach colocou no meu coração é que eu devo estar simplesmente a cada dia mais me preparando, me posicionando para esse encontro. Para Yahusha irá. Para Yahusha irá. Forte abraço, meus amados irmãos. Uma noite de sono reparador e que o Abba Pai vos abençoe. E até o nosso próximo encontro, ano que vem, em nome de Yahshua Mashiach. Tamo junto.